Fala, meu povo, como é que vocês estão? De volta aqui com mais um episódio do Tech Faz Sentido, podcast para falar de empreendedorismo, inovação, tecnologia, e hoje vamos falar aí para uma linha de receita previsível. Estou aqui ao meu lado com o Bruninho mais uma vez. Fala aí, galera. Tudo bem, Bru? Tudo certo com você? Tudo certo. Vi que você fez um episódio aí que eu não tava, rolou tudo bem, Pois cara? É, tudo ótimo. Saudades ou nem volto mais? Sempre, pode voltar, tem que estar aqui comigo. Fechou. E quem tem que estar aqui com a gente hoje também, ele, Thiago Muniz. Tudo bem, Thiagão? Tudo bem, obrigado, gente, pelo convite, valeu demais. Maravilha. É todo nosso. Thiago, que é CEO e vendedor na Receita Previsível, por isso a brincadeirinha ali no começo do nome. E Thiago também é professor. Conta um pouquinho dessa sua aventura pra gente, Thiagão. Com 35 anos, professor de MBA, cara. Pois é, a gente... A prática alimenta a teoria alimenta a prática, né? E vice-versa. E vice-versa. Mas é isso aí, são quase 10 anos de FGV dando aula em marketing e vendas, nas MBAs de marketing e nos MBAs de gestão comercial. E hoje sou CEO e sócio do Aaron Royce, autor do Receita Previsível aqui no Brasil. Sou responsável aí pela empresa de consultoria e treinamento. Top. Legal. Seria ele a Márcia sensitiva dos negócios? Coberto de razão. Não, e até aproveito aqui, já que ele citou sobre lançamentos de livros, vou mostrar aqui alguns dos livros que ele trouxe aqui pra gente. Esse daqui é o Receita Previsível, como ele citou ali em cima com Aaron Ross. Temos também o Workbook do Receita Previsível. Esse é o caderno de exercícios da metodologia, bem legal. E esse daqui por último, Thiagão, fala aí pra galera que tá em casa. Esse é para quem quer escalar o seu negócio, montar uma startup, é a metodologia de crescimento. Show. O link dos três a gente vai deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vocês podem também fazer a aquisição. Mas, Thiagão, por que esse nome Receita Previsível? É até engraçado porque quando a gente começou a estruturar aqui para bater o papo, eu falei, pode ser que tenha a ver alguma coisa com o mercado financeiro, deixa eu conhecer um pouco melhor. E aí quando eu vi, eu falei, não é mercado financeiro, são todos os mercados e não é de receita desse lado de finanças que você fala, é mais do lado de geração de receita, geração de demanda mesmo, né? Mas conta pra gente, o que é o Receita Previsível e como surgiu essa ideia, cara? Boa. O Receita Previsível surgiu, na verdade, da experiência do Aaron. Ele teve uma startup, ele quebrou essa startup, ele começa o livro contando essa história. E ele falou, cara, eu quebrei startup porque eu não conseguia vender. Então eu vou arrumar um emprego como vendedor. Na época, Salesforce.com, né, que é uma grande empresa de tecnologia, ela era muito conhecida no Vale do Silício, mas não era tão conhecida fora dele. O Aaron falou, cara, eu preciso aprender sobre vendas. Ele leu vários livros, não viu muita coisa diferente do que ele tinha tentado na startup dele. E aí a primeira coisa que ele fez quando chegou na Salesforce foi conversar com todas as pessoas literalmente da empresa e percebeu que os vendedores gastavam muito tempo prospectando clientes fora do perfil, né? Então, no modelo de vendas normal, o vendedor prospecta, vende e cuida da carteira. Então, se eu estou com pouca demanda, eu tenho que meter a meta, eu corro para a rua e vou vender. Só que eu começo a ter resultado da minha prospecção, eu tenho que cuidar do trâmite de negociação. Perfeito. E eu vendi, eu tenho que ver contrato, eu tenho que ver essa entrada desse cliente da empresa. Então, numa hora eu estou sendo goleiro, outra hora eu estou sendo atacante, outra hora eu estou sendo zagueiro, né? Sim. E aí o que ele propôs foi, olha, vamos fazer especialização no time de vendas. Ele pediu 6 meses na época para a empresa e criou pré-vendedores que ficavam qualificando as oportunidades de vendas e fazendo com que os vendedores externos, os vendedores mais sêniores, fossem somente na bola boa, ou seja, nos clientes que eles qualificavam antes. Perfeito. E depois isso também se avançou para o conceito de sucesso do cliente, que depois do fechamento de venda, esse cliente vai para uma carteira de cliente que essa pessoa cuida não só da felicidade desse cliente, mas também fazer ele gerar mais negócio. Então, o Receita Previsível vem daí. Vem da previsibilidade dessas ações em que eu sei o tempo entre a abertura de contato até literalmente o fechamento de venda e quanto tempo esse cara está comigo. Então, eu paro de depender do mercado. Lá na Salesforce, esse modelo ajudou a empresa a chegar a mais de 100 milhões de dólares de faturamento recorrente. A gente tem cases no mundo todo, o livro é traduzido em mais de 20 línguas, incluindo o japonês. E aqui no Brasil a gente tem grandes empresas, né, que também já utilizaram o método. Até no prefácio do livro aí a gente fala de alguns grandes nomes aqui no Brasil que também usam o método. É basicamente isso. Depois eu conto um pouquinho de como é que eu cheguei como é que eu conheci o Aaron. Não, quero já ouvir essa história. Pô, a gente
teve ali um prefácio dessa parte aí também, mas eu quero saber como que foi que você conheceu o Aaron, porque é bem curioso. Gente, foi muito aleatório, assim. Até um ponto aí, acho que a história do Washington Oliveto do Fusca lá, que ele começou a trabalhar na agência porque furou o pneu dele em frente à agência, acho que perde pra sua, viu, cara? Então, vai lá. Ó, vou sendo bem conciso, assim, eu, na verdade, conheci o Aaron por uma sequência de fatos curiosos aí na minha carreira. O primeiro deles, eu comecei a trabalhar na Coca-Cola, na verdade, como operador de telemarketing, só que eu mexia muito em Excel, e aí me deram uma oportunidade para ser analista de conteúdo na época. Então, alguns anos depois, o meu cargo virou um setor que era o Social CRM, que eu cuidava, na verdade, das respostas e das interações com as pessoas. Fake news naquela época era, tipo, mandar slide com... esse refrigerante causa câncer renal e tal. Eu era o cara que pegava... Eu me sentia, tipo, obrigado por fumar, sabe? Eu pegava a resposta do marketing, da tecnologia, do jurídico, juntava tudo e descrevia, né, o procedimento para o time lá falar nos canais de contato, rede social, e-mail, telefone, etc. Rato na Coca-Cola foi muitos anos depois de eu sair de lá. Só que um dia eu cheguei e falei, cara, eu fiz publicidade, falei, eu não me sinto publicitário, eu estou só sendo cliente, quero trabalhar em agência. Pedi demissão, minha mãe ficou doida, fez promessa, falou, esse cara tá ficando maluco, né? Já era gestor. Na Coca-Cola, na cabeça de um pai e de uma mãe, acho que é... Eu já tive supervisor lá, então minha mãe falou assim, cara, ele tá doido. Pedi demissão, fui trabalhar de estagiário numa agência do lado da Coca-Cola. E aí, na verdade, eu menti. Falei que eu não tinha experiência, tinha já experiência com a parte de digital e tal. Entrei na agência, vi que o meu chefe, na verdade, fez um monte de coisa errada. E falei, cara, com perdão a ele aí, se ele estiver vendo a gente. Uhum. E aí, alguns amigos, na verdade, falaram para mim, olha, vamos abrir uma agência, gente. A gente abriu uma agência na época. Depois a gente mudou a sociedade, abriu um negócio de tecnologia. E encurtando a história em 2014, eu já conheci o método porque eu ficava muito irritado com uma situação que era, eu sempre cuidei do comercial das empresas que eu trabalhei, ou diretamente ou, né, indiretamente, é claro. Não existia nunca tive um negócio sozinho, eu só como sócio. Então, todos os sócios também vendiam, mas eu cuidava do processo comercial como um todo. E aí, um dia eu fiquei muito irritado que um cliente falava que a gente não trazia resultado. E eu tinha gerado muitos leads para ele, muitos contatos para ele falar. E eu peguei na frente dele o celular e comecei a ligar para as pessoas. E as pessoas me atenderam. Eu falei, cara, eu vou conhecer muito da sua empresa. E aí eu fui para a loja do cara e eu vendi lá praticamente o que o cara vendia junto com ele. E falei, cara, eu tenho que entender mais sobre isso. Aí eu cacei na internet, encontrei um blog do Aaron na época. Se não me engano era CEO Motorcycle, alguma coisa assim. Comecei a ver a metodologia, vi o livro em inglês, joguei no Translator e comecei a estudar. Falei, cara, isso aqui faz muito sentido. Então, eu fui desenvolvendo aí o método alguns anos antes. E em 2014, abandonei essa empresa que eu trabalhava porque eu estava meio num momento loucão assim. Falei, não, tô de saco cheio do Rio de Janeiro, vou embora. E conheci minha esposa no Tinder e fui embora para Uberlândia. Conheci um dono de uma agência lá, escutando ele no aeroporto. Eu tinha falado com ele no telefone um dia. E um dia eu fui para o aeroporto para pegar um avião para dar aula. Escutei o cara no aeroporto, bati no ombro dele. Ele, pô, o que é você e tal? Fizemos a sociedade, comecei tudo do zero, ou seja, saí das grandes contas, fui para as pequenas contas. No final de 2020, a gente viu que a sociedade não funcionava muito bem, saí daí. Aí aparece o Aaron Ross, agora contando a história completa ao vivo. Uhum. Eu tinha um grupo de amigos que a gente trocava benchmark, né? O empreendedorismo, às vezes, ele é muito solitário para quem quer saber, cara, o que você está vivendo de verdade? Porque ali no LinkedIn, né? O mundo é lindo, né? E aí a gente tinha um clube, chamava Clube da Luta. E aí nesse grupo de WhatsApp... Excelente nome. Excelente nome, né? Então a gente soltava todas as ratarias. Ele, cara, tô fazendo isso aqui, tá dando certo e tal. E tinha um amigo que soube da vaga. E eu no dia que eu rompi ali o vínculo, eu mandei mensagem no grupo. Gente, tô saindo da sociedade e tal, não sei o que eu vou fazer. E aí esse amigo me falou, cara, a Receita Previsível tá procurando uma pessoa. E eu falei, cara, vou lá. Aí eu conversei na época com o antigo sócio do Aaron, o brasileiro. Falei, ó, não sei falar inglês direito, mas, pô, conheço a metodologia, cara. Eu vivi isso aí muitos anos e tal, né? Eu entendo muito
do assunto. Várias matérias da FGV a gente colocou até nem Mentor, Receita Previsível. Agora o pessoal acha que é merchan, né? Tipo, ó, o professor tá... É tipo, eu falando de mim mesmo na aula, sabe? Não, tava nem Mentor antes de mim, né? E aí a gente chegou lá e eu vi como é que era o negócio e falei, olha, eu tenho uma proposta um pouco diferente. Falei na época com o Aaron confiou em mim, mesmo sem me entender muito bem. E aí a gente fez uma negociação, eu adquiri a empresa e a sociedade. Hoje eu sou sócio do Aaron. E sou responsável aí pelo que a gente vem construindo, que é falar que receita previsível não é só prospecção. É a máquina de vendas. É prospectar, vender, o sucesso do cliente e o marketing B2B também, né? E aí a gente, nos últimos 3 anos, construiu aí um reposicionamento da marca. Eu desenhei todos os processos de consultoria junto com o Aaron e junto com o coautor do Workbook, que é um consultor que trabalha conosco, tem mais de 30 anos também dando consultoria. E também foi o tradutor do livro e que também viveu a metodologia. Então, a gente fez um match da experiência do Aaron com a minha e com o do Marcelo e desenhamos ali a metodologia, fizemos vários benchmarks. Enfim, hoje a gente já está até expandindo para outros lugares, fora do Brasil já. E pensando aqui pelo nome que você trouxe, pela metodologia bem desenhada, como eu te disse, primeiro me deu um olhar ali pelo receita financeira. Quando eu ouço falar muito vendas, mas quais as áreas dentro de uma organização que você entende que precisam ser conectadas para fazer esse método rolar? Então, enfim, você falou do seu passado de publicitário, aí, marketing, a parte de vendas mesmo, parte de um SDR, enfim. Quais áreas você acredita que precisam estar conectadas para fazer seu método rolar? Eu acredito que RH é fundamental, porque a metodologia, ela funciona... As pessoas têm uma visão muito romântica de métodos, né? E aí eu sempre falo, inclusive, que se fosse só aplicar a metodologia, todo mundo seria bilionário, né? Então todo mundo vai pegar o livro ali e vai aplicar e vai dar certo. Sim. Só que o Receita Previsível, ele é como se fosse a fiação da sua casa. Ele é a estrutura ali daquilo que você está fazendo. Para essa estrutura rolar, que é o processo, tem que ter, primeiro de tudo, pessoas. E não dá para a gente querer que pessoas façam uma coisa que, em teoria, para a gente aqui no Brasil é muito chata, por exemplo, preencher um CRM, sem a gente engajar essas pessoas. Então, o RH é fundamental, na minha opinião. O marketing tem um papel muito estratégico, porque, na verdade, a grande sacada que fez o Aaron ajudar a Salesforce, colaborar para a Salesforce chegar nos 100 milhões de receita recorrente, foi gerar uma demanda de forma previsível. Então, ele sabia, olha, essa semana a gente está trabalhando, sei lá, 300 leads. Semana que vem, 300. Semana que vem, 280. O que é o resultado normal de negociação? Isso não vem só da prospecção ativa, vem do marketing também. E muitas vezes eu começo pelo marketing e não pelo outbound. Até pela questão de construção de mensagem. Sim. E outro ponto fundamental, produto, né? Eu acho que produto e a área de pós-vendas ali, do suporte, tem que conversar, porque senão a gente fica um negócio esquizofrênico, né? Eu falo alguma coisa no meu telefone como vendedor, o meu marketing faz um post no Instagram totalmente diferente, o meu RH acha que o cliente é do vendedor e não dele. Fica um Frankenstein aí Exato. do seu produto. Exato. E, cara, assim, tem um lance sobre uma palavra que eu falei, a gente conversando aí antes de entrar aqui no bate-papo, eu falei, vou fazer uma pegadinha com ele aqui. Que eu acho que não é previsível. Por quê? Eu costumo dizer que previsão é aquele... Não é? Mas tem o lado da predição, que a predição é mais baseado em dados. E você sabe o que vai acontecer baseado no seu histórico de vendas e enfim, como os dados acabam sendo orientadores para a sua frente ali, né? E como você apresenta isso para uma empresa? Porque, de fato, como você consegue prever a sua receita e falar isso para um cliente? Esse é o meu ponto. Baseado num histórico ali das suas vendas, enfim, mas como você prevê o crescimento? Principalmente, o processo ele vai sendo construído e você vai procurando o kick wins. Então, o primeiro kick win normal é entender o tempo entre eu achar que um ser humano quer falar comigo, descobrir se esse ser humano é qualificado ou não. Que é aquele lance, poxa, será que é melhor ter 200 leads e ter 5 propostas ou ter 15 leads e ter 5 propostas? Perfeito. E aí, às vezes a gente é cobrado do quê? De ter os 200 leads, não importa que são só 5 propostas. Então, a gente vai procurando o kick wins dentro do processo e eles vão dando esse caminho, esse desenho. Lá no final, assim, hoje em dia, né, o método ele foi absorvido por várias empresas do Brasil, várias agências, consultorias, etc.
E o que eu vejo muitas pessoas falando é uma coisa que eu e o Aaron, a gente vê de uma forma um pouco diferente, que é a máquina de vendas, na verdade, ela é uma... É como se fosse um medidor de pressão. Eu falo, pô, o Thiago é meio maluco. Não, mas o que é o negócio? Toda segunda-feira, toda sexta-feira, você vai ser capaz de chegar no seu time comercial de marketing, falar, gente, vamos lá, vamos falar dos resultados da semana? Aí vocês vão falar enquanto marketing, olha, gente, a gente gerou essa semana 65 leads. Desses 65 leads, 8 eram lixo, porque a gente não tem bola de cristal, a gente não é massa sensitiva para garantir que todos os leads vão chegar aqui, todo mundo... Você viu o plot twist, né? Você viu? Vou chegar aqui, vou jogar dinheiro em vocês, entendeu? Nem todo mundo dá para fazer isso, nem no Outbound também. E a gente, né, passou para o comercial tá tentando contato com 30 e tá já falando com 25. Aí o comercial vai falar, olha, os meninos mandaram 50 leads pra gente semana passada, a gente tá com 10 propostas na mesa. E do mês passado eu acabei de fechar 10 mil reais. Bacana. E o sucesso do cliente? Cara, a gente tá com uma campanha agora de renovação e de engajamento, eu tô prevendo botar mais 40 mil pra dentro. Gente, alguém precisa de ajuda? Alguém tem algum ponto? O que eu posso ajudar? Aí o gestor ele tem um caminho diferente. Que é, eu acho que o principal ponto pra gente no Brasil é começar o livro pelo capítulo 12. Você vai falar, o Thiago é maluco. Capítulo 12. Que é as principais falhas que os CEOs e diretores de vendas cometem. Uma das falhas é não tomar para si... Já começa pela dor para depois ir... Exato. E não tomar para si a responsabilidade pela geração de demanda. Enquanto as empresas no Brasil tiverem um posicionamento em que a culpa é do marketing, a culpa é da assessoria de imprensa, do cara do podcast, do comercial, do cara do produto, e não dele, as empresas não vão crescer. E é essa mudança de cultura que a gente implementa. Porque eu, quanto consultor, eu tenho a posição de estratégia para falar assim, cara, tu é o CEO, tu tá fazendo merda, cara. Não é a culpa do cara, é você que não entende o que o cara faz. Vamos fazer um bem bolado aqui, você vai entender mais do que ele tá fazendo, e eu vou ensinar ele a interpretar, ter um letramento em dados para ele te falar melhor do que está acontecendo. Legal. E aí você vai saber como agir, independente do que acontece. Porque é aí que vem a previsibilidade. Eu não controlo se o dólar vai baixar, aumentar, se a indústria vai dar um BO, sei lá o que vai acontecer, guerra. Mas eu sei o que eu estou vendo. Pandemia. Exato. Eu ia até perguntar. Pandemia. É igual medir pressão. Eu não vou prever a pressão que eu tô se eu não botar o aparelho. Sim. Mas se eu olhar o aparelho e ignorar o que ele me mostra, eu vou continuar errando do mesmo jeito. Então, inclusive, eu recomendo ler o capítulo 12. Se você ler o capítulo 12 e você falar, sou CEO, não cometo nenhum desses erros, cara, então, parabéns. Sua empresa vai sobreviver no futuro. Mas eu acredito que pelo menos uma das falhas dali do capítulo 2 a gente sempre comete. Eu também, porque eu sou humano também. Sim. De vez em quando também, né, também vou errar alguma coisa também. Claro. Fiquei curioso para essa pergunta aí, Bruno. Na verdade, eu ia fazer uma pergunta em relação à pandemia, mas eu vou fazer uma antes, porque a gente está falando de crescimento. E assim, eu já passei por algumas empresas ali, eu sou da área de marketing, e muito com comercial, dá muito a sensação de que tem empresas que têm medo de crescer, principalmente por perda de controle. Como é que é essa relação de receita previsível e essa questão do crescimento? Você fala principalmente em relação a como a gente vai dar um match entre a aceleração que o marketing propõe e a maturidade do comercial, né? Isso. Uma das coisas que a gente tem proposto na metodologia é justamente a criação de uma nova figura que nasceu muito na sua próxima pergunta, que foi na pandemia, que é o Chief Revenue Ops, ou diretor de receita, que é uma pessoa que olha para a rentabilidade. Na verdade, o que eu vendo no projeto de consultoria é o aumento de lucratividade, não o aumento de venda. Porque não necessariamente vender mais eu estou lucrando mais, Sim, né? Perfeito. E aí, essa pessoa ela tem que conseguir ter a maturidade para equilibrar as coisas para que os movimentos aconteçam de forma proporcional. Que é o problema do Brasil, que é, não, beleza, eu quero aumentar, o que eu quero fazer, coloca 50 vendedores. Não, vamos botar 200 mil no tráfego pago. Não é por aí. Então, o crescimento tem uma figura no livro que fala muito bem isso. A primeira curva é do relacionamento, que é uma curva estável de crescimento. A maioria das empresas, ela sempre está na curva B, que é vende, para de vender, vende, para de vender. E o que a gente propõe de crescimento consistente, que foi o que deu certo na Salesforce, nos excelentes clientes que a gente tem também, é o crescimento consistente, em que eu vou prevendo os próximos passos. Então, poxa, se eu 200 leads eu tenho esse resultado, a hipótese é, se eu tiver 400 leads eu posso ter esse resultado, e o quanto, né, meu caixa, minha DRE
ali, de forma adulta, meu fluxo de caixa aguenta essa estruturação. E aí você começa a ter essa maturidade de um passo, dando um passo junto com o outro, entendeu? Legal. Você Agora, vai puxar outra? vamos voltar para a pandemia ali. Pandemia foi um susto, obviamente, para todo mundo, principalmente aqui no Brasil. Como que foi essa relação de ser previsível num cenário imprevisível, né? Totalmente imprevisível. O primeiro foi de desespero, sendo bem sincero. Eu tinha acabado de assumir a operação, a gente estava num momento em que todo mundo... acho que as pessoas procuram marketing e vendas no Brasil quando eles estão no meio do mar, o navio furou, e aí ele joga a boia, entendeu? Tipo assim, joga a boia aí para me salvar, entendeu? O cara procura a gente nesse momento, né? Então, era um momento em que as pessoas procuravam a gente como se fosse uma bala de prata, e a gente tem muita responsabilidade de que as coisas demoram tempo para serem feitas. Existem casos da gente que muito rápido a gente teve resultado? Existem vários. Mas, normalmente, eu vou demorar de 6 a 12 meses para ter o retorno sobre o investimento de uma máquina de vendas. Sim. Contratar gente, treinar, colocar software, chegar num consenso de como que eu vendo aquele produto, aquele serviço. Então, foi muito desafiador. Assim, eu vou te falar que se eu não tivesse alguns gatilhos de tranquilidade emocional, eu teria até, inclusive, eu mesmo surtado no meu time também. Porque, cara, a pessoa te contrata, ela joga pressão para você. Uhum. E o que foi muito o nosso papel nesse momento? Eu voltei muito pro meu lado professor, na verdade, e trouxe algumas evidências pro Aaron. O Aaron trouxe algumas evidências do que ele via também, que é o seguinte, no momento de crise, a analogia muito do que o Ayrton Senna fazia na pista, muito velho que eu tô falando, mas tudo bem, que é tipo assim, pra quem não conhece, Ayrton Senna, né? É o grande piloto de corrida de 1994. Maior ídolo do Brasil. Maior ídolo do Brasil, pô. Que na chuva ele freava sempre um pouquinho depois dos concorrentes. Se você parar pra pensar, essa era a sacada. Em que você... É o momento? É justamente o momento de você, de forma madura, você se estruturar para o próximo passo. Então a gente foi muito com esse discurso, mas teve já uma coisa que mudou muito, principalmente durante a pandemia e depois da pandemia. E eu faço uma analogia para quem viveu ou tem algum vendedor em casa, algum pai, algum parente. Eu tenho vendedores... Meu pai, diga-se de passagem, meus pais não são vendedores. Minha mãe é uma ótima vendedora. Meu pai parece o Pantro do Thundercat. É totalmente diferente. Todo centradão e tal. Mas eu tenho tios vendedores. Outra referência aí. Ela tá entregando a idade. Já tô falando a idade aí, ó. Quem acertar a idade, comentar... Eu falei no começo, pô. Você falou a verdade. Pô. Aí, ó. Quem lembrar... Então, quem postar falando a minha idade ganha um livro da Receita Previsível. Olá, nos comentários aí depois. Mas assim, eu acho que antigamente, você, por exemplo, você vai prospectar empresas aqui na Paulista. Eu entrava no prédio, né? O meu tio, inclusive, fala muito isso. Cara, ele entrava, ia pro último andar, ele ia batendo em todas as portas e descendo do último andar até o primeiro. E eu tomando vários nãos e voltava naquele prédio, né? E hoje em dia, você não tem essa acessibilidade mais. Então... a gente tem uma portaria, né, que normalmente não vai deixar você passar, né? E as pessoas estão muito sem tempo. Então, o que eu vejo que a pandemia acelerou muito foi essa aceitação de que o vendedor tradicional ele precisa entender que, cara, não dá mais para ir lá e tomar um cafezinho. Aquele relacionamento que muitas vezes é legal, mas fica muito vazio, ele realmente não vai funcionar. E isso foi muito um choque, principalmente para empresas de indústrias que a gente trabalha, assim. Para as indústrias, porque o cara, ele está muito acostumado, o cara acha que o trabalho dele é acordar de manhã, ir lá e ter uma carteira de clientes, e não é que não seja, mas está ficando mais difícil. E eu acho que isso foi um comportamento que a gente sentiu muito, que fez as pessoas até se desesperarem. Tipo, vou ter que prospectar o cara no WhatsApp, no LinkedIn. Como eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer isso? Não tem um relacionamento profundo, o olhar, o toque, né? Enfim. É interessante isso, porque é uma das conversas que a gente tem bastante, eu falo sobre a geração nova, né? Principalmente da minha pra frente. O nível de relacionamento e a forma com que você se relaciona é totalmente diferente. Então, se você fala assim, você vai me oferecer um produto e me chama pra almoçar, obviamente eu não vou. Mas talvez se você me mandar alguma coisa que seja interessante pra mim numa rede social, eu vou conseguir, né? Vou converter dessa forma como uma venda. Banalizando até um pouco isso, a forma como a gente dá parabéns para as pessoas, né? Sim. Isso. Cara, eu costumo dizer que, sei lá, na minha época de escolinha, nos 90, também tô me entregando aí, gente, mas eu gostava de ir até a pessoa, dar parabéns, porque eu tinha um caderninho anotado o aniversário da pessoa, né?
Aí, beleza, passou um certo tempo, começou a ser a ligação para a pessoa. Depois de um tempo, virou um testimonial e um scrapbook no Orkut. Hoje você manda um story com a pessoa para ganhar seguidores. Sim. Então, Você nem fala com a pessoa, mas tem um story lá. Exato, a pessoa entra de surpresa ali, vê que você postou, reposta e você não teve um contato de dar parabéns para a pessoa, né? Então, de fato, as relações mudaram, acho que a gente se adapta aí, né? Mas por que eu tô trazendo tudo isso? Porque, de fato, a venda de relacionamento, digamos assim, foi completamente reconstruída, né? Totalmente. E um ponto muito interessante é essa construção de relacionamento com as novas gerações. Porque você vai ser o Celevo daqui a 10 anos, 5 anos, daqui a 2 anos, daqui a 3 meses, quem sabe? Ele daqui a 3 meses. Daqui a 3 meses. Entendeu? Não, vamos pensar o positivo, sim, pô. Sempre. E aí, o que é o negócio? É a marcha sensitiva falando, gente. Gente, tô tendo uma previsibilidade aqui, ó. Cara, a gente vai tomar um strike aí da nossa. Chama ela pra vir aqui também. Chama ela já também é. aqui. Mas assim, o que é muito ponto? A forma como se constrói relacionamento com você hoje, ele tem muito mais uma necessidade de transparência e de permissão do que com uma pessoa de uma outra geração. Uhum. E, por exemplo, um vendedor para vender para você é totalmente diferente de vender para uma pessoa mais velha? Sim, mas tem uma outra coisa. Hoje, eu tenho clientes que ele tem 2 decisores. Os 2 caras têm 50 anos. Um cara tem a iPhone 13, tá no LinkedIn, usa o Sales Navigator, o cliente dele. E o outro cliente dele é o tiozão do WhatsApp que só tem de telefone. Uhum. Entendeu? Sim. Então, tem 2 decisores que têm comportamentos totalmente diferentes. Uhum. E você também vai ter outras pessoas do seu círculo social. Você vai ver que tem, né? Tem gente que, tipo, só usa TikTok. Tem gente que, pô, tá mais no Instagram. Tem gente que odeia os dois. Tá no Discord. É ou não é? Sim. Então, essa é a grande sacada do desafio atual. Que é como que a gente vai trabalhar com múltiplos comportamentos. E a permissão. Uma coisa é eu te mandar um vídeo. Eu tenho que pensar o que eu não tomo seu tempo. Então, cara, eu vou te mandar um vídeo aqui, você me diz se tem 1 minuto, se você falar que é bom, eu te falo. Senão, eu não vou encher o seu saco. Exato. E aí se você não tá vai... interessado, não tá Não interessado. tá interessado, exato, entendeu? É diferente. Mas acho que tem um lance aí, Tiagão, também do... Quando você fala de receita previsível, para quem que você quer vender no futuro, né? Então, dentre esses 2 perfis que você citou, me aparece que um é mais ditador do que vai ser aqui para frente, né? Do que o outro perfil, né? Então, olhando para as novas gerações, como o Bru disse e representa, não só diz. Olha só. Eu acho que faz mais sentido esse novo comportamento, né? E aí, aqui a gente estava falando um pouco de engajamento, quando você citou RH, a gente falou de equipe comercial, e eu quero tirar uma dúvida bem polêmica aí contigo, que basicamente... Marketing gera os leads ali, chega pro comercial e fala, cara, tô com toda essa carteira aqui de, basicamente, cold call, né? Basicamente, contatos novos, independente do tamanho ali, mas são contatos novos. Enquanto isso, o comercial já tem a carteira dele ali de farming, né? Que ele segue atendendo, que vai gerar uma receita para ele também. Como atrair o pessoal para olhar para essas novas contas e não cuidar apenas das contas que ele já tem ali dentro da carteira dele? Essa é uma pergunta que... De milhões? De milhões, que é uma das principais dores que a gente vê nos projetos. Eu acredito que o primeiro ponto é que a gente falou de mudança organizacional. Enquanto o cara achar que o marketing ele vai gerar demanda ali e não, o lead do marketing sempre é fraco, é o desqualificado e tal, a gente não pode mudar o comportamento nem só pela burocracia, pela dor, pela regra e nem só pelo amor. Eu falo sempre que tem que ser amável com as pessoas, mas muito duro com os processos. A mão que afaga é a mão que escarra. Então, assim, o que é o primeiro ponto? Eu acredito que a especialização, ela mitiga esse problema. Porque quando eu tenho um especialista em pré-qualificar, eu tenho uma clareza muito grande. Cara, eu tenho 50 contatos, eu tenho 10 pessoas para você falar, que eu marquei a reunião para você. E aí esse vendedor vai lá e fecha, e esse vendedor depois ele passa para uma pessoa que ela vai ser responsável por manter e reter esse cliente. Aí o jogo eu acho que muda um pouco. E aí entra numa outra questão também, que é o quanto o comissionamento ele influencia nisso. Porque se o comissionamento é influenciado, ou a bonificação, pela quantidade de leads que o marketing qualificou e que esse cara teve que vender, o tempo médio que ele atendeu, ou até mesmo se ele preencheu o CRM corretamente, você vai ter resultado nessa ação. Então, você tem que ter uma ação de engajamento.
E a engajamento de engajamento não é simplesmente falar ganha comissão, não ganha comissão. Tem que ter uma premiação, tem que ter um treinamento, tem que ter uma sensibilização. Porque, gente, vamos ser sinceros, ninguém acorda de manhã com vontade de ir lá e... Mas é necessário. E o cara tem que ver valor nisso. Sim. Dando um exemplo prático. Às vezes o banco me liga. Eu detesto. Mas o cara me liga e fala assim, o gerente, tá tudo bem com você? Com a sua conta? Eu pergunto. Me diz você. Que eu pensei. Porra, você que tá me ligando, né? E agora, se o cara pegar e me ligasse assim, Thiago, eu vi aqui que você movimentou nos últimos meses, 3 meses, tantos mil, eu vi que seu carro tá terminando o seu financiamento, eu tô com uma linha de crédito, eu pensei que talvez faça sentido para você pensar em uma coisa para você viajar no final do ano. Eu posso te mandar um WhatsApp explicando O isso? amor pelos dados, cara. Né? Eu vou falar o quê? Vou falar, não, você tá me ajudando a resolver um problema. Sai daqui, pô. Não, entendeu? Então, assim, quando o cara começa a entender isso, existem excelentes gerentes de banco, tem amigos gerentes de banco, que, por exemplo, ele põe no CRM. Fulano me disse que o cachorro dele tá doente. Aí ele vai te ligar daqui a 3 meses e vai falar, cara, seu cachorro melhorou? Isso é rapport de verdade, não é teoria. A Nubank faz muito isso. Eu já vi várias ações da Nubank assim e são fantásticas. Me lembrou uma situação com o meu seguro de carro, né? O cara ligou pra mim, André, você tá com o seguro vencido há 3 meses. Eu falei, porra, se me acontece alguma coisa eu não sou coberto, então... ele falou, porque a gente tá fazendo uma campanha aqui. Eu falei, pô, me liga antes de vencer, né, cara? Mas é porque uma coisa importante, a receita previsível, qual que é a minha visão do desenvolvimento? É me deixar cada vez mais clara a centralidade no cliente e não na gente, enquanto empresa. Aí a gente vai lá, fica num processo comercial que tem que passar pro jurídico, manda meia lua, soco forte, 3 dias para fazer, e aí volta pro cliente. Cara, não. Se não ajuda o cliente a resolver o problema, aquele processo não tem que existir. Então, se aquele processo não ajuda o vendedor, ele não tem que existir também. Porque como que eu cobro o cara de fechou o CRM, mas o cara tem que ficar implorando para o jurídico da empresa para ele mandar o contrato? Sim. Perfeito. Entendeu? Então, a gente está lidando com humanos. E para que o humano, o farmer, vá lá e faça o trabalho dele, tem que ter um closer que está ali também bem capacitado. Você tem que dar ferramentas para as pessoas. E dar ferramentas na prática é isso. Não tem bola de cristal, não tem ferramenta maravilhosa. Na verdade, são um conjunto de hábitos que, se você muda, as coisas começam a acontecer. Eu tenho até um pensamento aqui que eu queria saber sua visão. Posso estar errado, eu não sei. Mas, por exemplo, para o marketing conseguir lead, ele tem um investimento mais alto. Então, muito naquela história que você falou. Tem 200, converte 5, tem 15, converte 5. Você tem 200, converte 5, né? E aí o comercial também não trabalha esses leads. Você tem um CAC muito mais alto do que você poderia ter. Na sua visão, como é que funciona também um pouco dessa relação de mostrar para o comercial que, o marketing está fazendo investimento aqui que a gente pode diminuir? Não é quantidade, é qualidade, né? O fundamental que eu vejo é, no mundo ideal, você teria que botar o comercial para passar pelo menos um dia de trabalho com você. Pro cara ver, que pra chegar lá para você não demorar 6 dias para ligar, tá aqui, ó. Eu fiz isso, fiz a reunião com a agência, fiz o post, analisei isso, tal, pro cara ver o tamanho do trabalho também. Eu acho que a empatia é o primeiro passo de tudo. Mas, além da empatia, pensando na nossa cultura brasileira, né, que eu vejo que é muito diferente lá, quando a gente fala dos Estados Unidos, por exemplo, a gente tem benchmarks e ações da Receita Previsível na América do Norte, na Europa, aqui na América do Sul. Legal. E também lá na Oceania. Tem pessoas diferentes que trabalham com o método em vários lugares. E o que é muito o ponto que eu vejo? A gente aqui, culturalmente, tem uma dificuldade muito grande de falar que está errado, de falar que errou. E aí, se eu tenho uma cultura organizacional que expõe o erro como um problemaço, então assim, eu nunca vou te falar que eu realmente demorei. Ou se eu tenho uma cultura que ela impõe responsáveis e não culpados, eu vou falar, poxa, cara, desculpa, eu realmente demorei 6 dias, aconteceu um negócio semana passada, eu vou me atentar para não fazer isso mais. Pronto, acabou. Então, assim, eu acho que tem um jogo de escolinha que a gente fala de uma coisa, todo mundo vai lá, estuda, faz educação formal, mas tem um bagulho ali de infantilidade mesmo, cara. É o cara aprender a falar a verdade para você. Um outro ponto, é claro, são as cerimônias que a metodologia propõe. Se toda segunda-feira, terça, quarta e quinta eu tenho 15 minutos com o meu gestor comercial e eu tenho que ir lá compartilhar a minha tela, mostrar o meu funil, eu não vou poder fazer isso. Porque o gestor vai falar, poxa,
o que está acontecendo para não acontecer esse processo. E eu, enquanto vendedor, CS, pré-vendedor que seja, também tem que falar o que está acontecendo para a gente resolver o problema. E não falar assim, você é culpado, você não qualifica ali de desculpado. Entendeu? Não é isso o rolê, né? É outra coisa, né? Então, acho que são esses fatores que eu olharia. Assim. Bacana. E a gente está falando aqui um pouco de processos, basicamente, né? Quais são, assim, se você tiver que colocar numa esteirinha os tópicos ali de processos para a gente conseguir fazer essa esteira rodar entre as áreas aí e realmente ter um funil de vendas bem qualificado? Reunião, pelo menos quinzenal, marketing e vendas, para falar, olha, entraram tantos leads, o que aconteceu com esses leads, o que a gente vai fazer para que os problemas sejam resolvidos, o que a gente vai testar. Primeira reunião. Segunda, pelo menos uma reunião com o time de vendas diariamente para bater o funil, para que isso a gente vai mitigar já com o próprio processo esses problemas. E o terceiro papo, pelo menos, todo mundo junto, marketing, vendas, produtos, CS, para falar dos resultados quinzenais ou mensais. Olha, o que a gente está acontecendo com os clientes. Por quê? Como é a jornada do cliente, não nossa, né? E aí eu vou falar, todo mundo fala isso. Mas o que é o negócio? A gente tem provas, evidências práticas na metodologia, nas implementações, que a expectativa quando eu contrato uma coisa, ela se transforma de acordo com os pontos de contato que eu tenho com o seu negócio e muda depois que eu convivo com você. A mesma coisa no relacionamento pessoal, quando eu compro um produto, um carro, compro qualquer coisa, eu tenho uma visão, eu tenho um projeto, né, uma projeção daquilo na minha cabeça, que é lá no meandro da coisa, o nosso posicionamento. Mas as interações que eu vou tendo com aquele negócio, elas vão formatando a minha expectativa. Sim. E como eu vejo essa expectativa da centralidade do que a gente está acontecendo? Cara, tem que ter reunião. Tem cliente que a gente atende, o cara começa a fazer tudo no Excel, cara. E eu falo, mano, é o que dá para fazer hoje? Vamos fazer hoje. Daqui a 3 meses, se a gente estiver fazendo isso, vai dar errado. E funciona. Sim. Entendeu? E como, pensando aqui pelo lado de consultoria que você presta, como você justifica seu trabalho para o cliente? Entre aspas, vou me explicar. Porque o cliente quer de você a conversão. Só que a conversão, no meu ver, 90% dos casos, para mais, está no cliente. Então, como você justifica isso que você está gerando lead e a conversão depende dele? Se não converter, como o seu trabalho é visto aí? Eu vou te falar uma coisa muito sincera, assim. Eu, muitas vezes na minha vida, me senti um tremendo impostor. Porque eu tive agência, eu tive tecnologia, eu tive uma consultoria, agora tenho a consultoria. E eu acho que todas as experiências, todas essas frustrações de me sentir um impostor, me provaram que muitas vezes realmente não era culpa minha. Mas eu acho que a grande responsabilidade que eu aprendi a ter com Receita Previsível foi fazer isso que eu falei para vocês dentro do meu próprio negócio. Quando uma pessoa chega hoje lá na empresa, manda um cadastro ou prospecto ela num canal, desde o primeiro contato é deixado muito claro que nós não prometemos resultado. Consultoria é uma mudança organizacional que é feita 50-50. Isso está escrito no playbook da gente. E durante o processo de negociação, a gente vende projetos só de 12 meses a 36 meses. Então, assim, cara, tô falando que eu vou te acompanhar de 1 ano a 3 anos. Perfeito. Então, já tô deixando claro que não é uma coisa simples de acontecer. É rápido, muitas vezes, às vezes muito rápido, mas às vezes não vai ser rápido. Tem cliente que tá com a gente há 2 anos, 3 anos, e o cara demorou 8 meses para ter um resultado efetivo. E tem gente que no segundo mês tá lá no meu site, lá em case, lá, e, porra, beleza, existem as duas coisas. Óbvio, né? Assim como existem Neymar, mega jogadores a cada 10 anos, também não é o tempo todo, né? Perfeito. Então, uma das coisas que esse sentimento de impostor, que é muito do que eu tenho em comum com o Aaron, que fez ele procurar seu esforço para trabalhar, fizeram com que a gente, na jornada, a gente deixasse muito claro isso o tempo todo. E a gente não tem pegadinha. Então, assim, se não tiver bom, cara, puxa da tomada. Você me dá um aviso prévio, 30 dias você cancelou o contrato comigo. Sim. E o que é muito ponto sobre isso? Eu deixo sempre claro o trilho estratégico e o trilho prático da coisa. Olha, existem coisas que são rápidas de resolver, sim. Existem coisas que vão demorar. Então, de onde saiu esse troço todo que eu tô falando? Do que eu falei antes. Eu peguei, entrevistei uma porrada de cliente, mapeei a jornada de todo mundo e falei, cara, existe um padrão aqui. O que é o padrão? O cara tem uma expectativa desalinhada no que ele compra. Sim. E a gente não deixou isso claro.
E eu, nas empresas anteriores, eu também não deixava claro. Então, o erro é meu. Da balança, né? Que a gente já até projetou aí em outro episódio, né? Não sei se você conhece, que são várias balanças, né? E aí, como o cliente pediu, qual era o budget dele, o que eu entendi, como operações, Sim. entendeu? E aí, enfim, no final você não tem uma balança para balançar, né? Tem o marketing de serviços. 5 gaps do marketing de serviços fala isso. E tem uma questão também cultural. Não só da empresa, mas cultural do brasileiro. De contratar um serviço que é especialista em algo, mas achar que os caras estão fazendo alguma coisa errada. Eu não entendo isso. Eu não entendo mesmo. Se você contratou a pessoa para fazer, deixa ela fazer e só segue o que ela tá falando. Existem alguns fatores da nossa evolução de negócios que dizem para mim por que isso acontece. Eu demorei muito tempo para entender isso também. Primeiro ponto, a formação, a base educacional da gente. Ninguém ensina pra gente a entender número, a ter gestão, a ter organização. Então, o cara tem empresa e cresce de uma forma gigante do jeito que ele foi vivendo. Ele vai tomando ação e reação, ação e reação. O cara não tem um controle emocional, processual das coisas. Acho que o primeiro ponto. O segundo ponto é que nós mesmos fazemos também o mercado. E acaba que muitas vezes a gente, ou numa empolgação, ou num ruído de comunicação, a gente não se posiciona e aí a gente cria, né? Acho que o mercado de marketing, publicidade, vendas, ele mesmo criou também, de uma certa forma, um pouco disso. Acho que é um segundo ponto. E o terceiro ponto, que eu acho que é o principal, a gente não tem paciência pra porra nenhuma, cara. E aí, assim, o que eu falo pro meu cliente? Eu falo, cara, você demorou 30 anos pra fazer essa parada aí, não foi? Tu acha mesmo que, na moral, assim, na boa... Em 30 minutos vai estar pronto. Vai estar pronto, cara. Pô, seria desrespeitoso da minha parte eu falar pra você que você demorou 30 anos pra fazer um negócio, cara, eu em um mês eu não entendi ainda nem o seu negócio, cara. Então, assim, eu estudo o cara, eu pego o faturamento, eu falo com o financeiro, eu falo com o RH, eu falo com o marketing, eu falo com o produto, eu sento com o cara... Deep dive mesmo, né? Eu tenho que ir lá, entender a vida do cara. Tem cliente nosso que eu vou... O cara tem equipe comercial na rua, cara, tira 2 dias aí, mano. Eu vou visitar os caras com você. Se o cara for aqui de São Paulo ou do Rio... Pô, o cara tá em outro lugar, não tem problema, a gente vai ligar pro cara, não, o cara não pode atender. Então eu vou mandar um telegrama pra ele. Sinal de fumaça. Pombinho, vai lá. Pombinho, entendeu? Eu tenho que descobrir como é que é a vida do cara. Sim. E aí, o que é o meu papel? Eu tenho que filtrar isso, porque assim, o vendedor às vezes fala pra gente que ele tá frustrado porque o cara às vezes é tóxico, o cara não tem paciência, o cara não dá equipamento direito. Ou, exemplo, ninguém falou do bônus que eu dou. Então eu vou tirar essa porra. Não, cara, ninguém falou porque ninguém está achando ruim. Eu estou aqui como consultor. A pessoa vai vir, ela vai falar, contar pra mim um problema. Sim. Ou você acha que o cara vai falar pra mim, não, meu chefe é maravilhoso. A gente não é educado culturalmente no Brasil a ter reconhecimento. Já parou pra pensar que quantas vezes na nossa família as pessoas reconhecem a gente, os nossos amigos, os nossos colegas de trabalho, os nossos gestores, né? Nossos clientes. Então a gente precisa mudar muito isso no Brasil. A gente tem que falar mais do positivo e menos do negativo. Isso é uma dificuldade mental muito grande minha, porque eu sou muito analítico. Então eu procuro problema em tudo. Aí eu mudei minha cabeça. Falei, cara... Procura solução. Solução em tudo. Vamos ver tudo que é bom da empresa. Aí eu vou apresentar o diagnóstico e ela fala, pô, mas você tá falando só coisa boa? Então por que eu te contratei? Para você ver que também, ó... Tá dando certo um monte de coisa, né, cara? Para eu mostrar meu valor, eu não preciso dizer que você não tem valor. E eu acho que é muito isso. E a pessoa se sente abalada às vezes. Ela fala, cara, eu achava que você tinha que vir aqui para trazer problema. Não. Eu tenho que falar, reconhecer o que é feito bem e trazer os mecanismos pra gente fazer o que a gente não fez. Sim. Cara, isso me lembrou muito uma experiência que eu tive no passado, não vou citar tanto assim, né? Mas que eu lembro que eu comecei a defender um pouco ali o marketing digital dentro da companhia, né? Que um dos sócios lá, figura de presidente, ele não acreditava muito, né? Ele sempre falava que eram robôs. Era muito louco. Eu vivi essa época. Eu imagino o surto dele com as IAs, então, coitado. Que agora são, de fato. Né? Mas, enfim, eu lembro que a gente fazia investimentos, assim, baixos, enfim, para a realidade de qualquer empresa, investimentos realmente baixos, assim, né? E ele falava que eram robôs, que não sei o quê. E um mês depois não tinha gerado nenhum lead. E ele vinha com esse discurso pra mim, assim, de falei que não ia dar certo, aí, ó, a gente investiu e cadê o lead, né?
Fala, meu amigo, isso é uma trajetória. Bem com isso que você falou. Há quantos anos a empresa existe, sabe? Não é um tiro curto que você vai ter essa construção de pipe, construir todo o seu canal aí, o seu fluxo de vendas não vai ser em um mês. E isso mas, ao mesmo tempo, eu falava para ele, cara, mas isso aqui é a única disciplina, marketing de forma geral, né, que se você colocar R$1 pode virar 3. Exato. E outra coisa, brilhante que você falou, porque o ponto fundamental é as pessoas têm a tendência, principalmente os diretores de empresas e CEO, muitas vezes, que eles querem confirmar a tese deles. Já senti que não deu muito certo. isso em discurso já. Eu tenho... Cara, se eu acredito que eu vou dar... Aí não é uma coisa astral. É uma coisa... Gente, isso é estatístico, isso é comportamental. Se eu acredito que não vai dar certo, realmente nunca vai dar. Até porque, gente, se desse tudo fosse maravilhoso, no que eu trabalho, o que a gente trabalha, o que vocês trabalham, nós todos trabalhamos aqui, cara, eu tava lá em Punta Cana agora, eu não tava aqui, entendeu? Então, assim, trabalhar é resolver problemas. E a relação que, às vezes, não tem maturidade nessa direção e nessa gestão faz com que ele tenha essa reação imatura de falar que não vai dar certo o digital. Realmente, gente, olha, o Orkut morreu porque eram robôs, aí veio o Instagram, que também é composto por robôs, agora o TikTok também é composto por robôs, então assim, gente, tem mais gente adulta no TikTok do que no LinkedIn, e aí? Sim. Eu não vou prospectar o cara no TikTok porque o cara só acredita em ponto de venda. Aí você chegou no ponto de venda hoje, o cara tá assim, ó. Me manda o WhatsApp aí depois. Entendeu? Sim. Então, assim, não tem idade. Você é mais novo do que a gente, mas o coroa lá, do tiozão da mercearia, não é só software B2B, varejão também. O cara também tá no WhatsApp. Tá. Tá no digital. Então, assim, o cara que tá querendo acreditar nisso, ele não aceitou que, para você ser um gestor hoje em dia, tem, acho que, algumas diferenças, aí sim, eu acho que diferenças do tradicional que às vezes as pessoas esquecem. Qual que é a principal falha hoje, que eu acho que vai até nos próximos livros vai estar? Qual que é a principal falha? É o cara não entender que quando você é um bom vendedor, não necessariamente você vai ser um bom gestor. Ou quando você é um bom analista de marketing, você vai ser um bom diretor de marketing. Mas você pode ter uma trajetória de ser uma pessoa fundamental na empresa com uma posição de diretoria, você não tem uma visão estratégica, se você reconhecer que você sabe e reconhecer que muitas vezes chega uma hora que você tem que abandonar o que você sabe e aprender outras coisas. Sim. Dando aula, cara, eu jogo fora 40% do meu material todo ano. Eu deleto, isso aqui tá... Nossa, isso aqui tá ridículo. Porque eu vejo que são coisas que eu preciso trazer um frescor para que as pessoas entendam. Por mais que no fim das contas eu tenha que falar de N formas sobre nicho, segmentação, proposta de valor, posicionamento, que lá no Scientific Advertising está escrito. Entende? Então, assim, essa maturidade de você se colocar na posição de aprendiz, de eterno aprendiz, é o que falta muitas vezes na nossa cultura. E isso faz com que as pessoas, sem perceber, reproduzam um comportamento que não é tão legal. Então, por isso que eu falo, cara, lê o capítulo 2 do livro. Se você falar que isso não faz sentido nenhum, que você é o fodão mesmo... Faz. Então, entendeu? Tá bom. Se tá bom assim, então tá bom assim. Tudo bem. Agora, no mundo normal, a gente precisa evoluir, cara. Não tem jeito. Isso se conecta muito com o que você falou do RH no começo, porque hoje a gente tem carreira em W, carreira em Y, carreira em X, carreira em T. E é muito sobre isso. Ou você segue uma carreira de gestão ou uma de especialista. E tudo bem você não querer a de gestão e ir para de especialista ou vice-versa, né? Então, isso é muito bacana. Essa questão também que você trouxe eu acho muito interessante, que é da validação. Então, eu sempre falo isso pro Dé, a gente trabalha junto todos os dias, eu falo, vamos testar e aí a gente vê. Se funcionar, funcionou. Se não funcionar, tudo bem, a gente tenta de outro jeito. E a gente trabalha muito assim, isso é muito bacana, né? Essa questão da validação. E aí, encaixando tudo isso, né, com algumas perguntas que eu queria entender, antes eu vou começar pelo um caminho inverso, que eu queria entender bastante sobre a metodologia que a gente falou, mas também como é que é pôr a mão na massa. Mas eu vou começar pelo caminho inverso, que é por onde você analisa que isso está dando certo? Quais são os indicadores que você olha e fala, beleza, tá indo para um caminho bom, aqui a gente continua? Número de leads qualificados, reuniões agendadas, propostas em negociação, margem de contribuição dos negócios são fechados, tanto na base da carteira, né, de CS quanto de prospecção.
São essas 4 métricas só. Eu sempre falo para a pessoa escolher 3. Só essas 4. Fazer as métricas acontecerem que é difícil. Não é uma pilha de métricas, mas cada uma delas... São vários processinhos que tem que estar rolando, né? Mas eu falo sempre que a gente começa com 3 a 5 métricas no máximo. Por quê? As pessoas, aí tem o outro lado da coisa. Aí o cara vira a criança vendo o painel do avião. Dashboard. Não. Aí o cara começa a ter... Não, ó, gente, caiu o resultado da semana passada, pode parar. Cara, para toda a campanha. Porque caiu... Não, mas, cara, vamos olhar mais atrás de estatística. Aí entra o nosso papel, muitas vezes, de falar... Ó, primeiro a gente vai ensinar a pessoa a interpretar os dados e entender que interpretar dados não significa que você tem uma bola de cristal. Uhum. Porque aí o cara começa a ver... Não, agora o culpado mudou, né? O culpado agora é o dashboard, pô, da receita previsível. Tu falou que ia vender 25%, caiu para 22%. Realmente, eu não controlo que um cara lá na Rússia ia brigar com outro nos Estados Unidos. Entendeu? Mas eu tenho ações, eu tenho movimentos. Então, assim, 3 a 5 métricas. Eu acho que é o primeiro ponto. A gente falou de lead qualificado, e aí eu queria entender o que você considera um lead qualificado. Uma pessoa real, que eu falei com ela entendeu o que eu vendo e está disposta a conversar. Isso é um lead qualificado. Mais alguma? Não. Deixa com você agora. Eu já tô aqui com a listinha. Não é? Dá um monte de lição de casa agora. FGV vai me mandar um boleto. Cara, mas trazendo um pouco aqui para o nosso cenário de tecnologia e do tech, faz sentido? Como tecnologia te ajuda nesse processo todo? Principalmente, hoje, eu vou começar ao contrário também. Vou falar agora do futuro. Pessoal de casa, pode ir lá para o minuto final e a gente vai... Vamos voltando, né? Mas eu acho que assim, o primeiro ponto é que a inteligência artificial ela vai vir muito pra gente... As pessoas estão muito focadas em achar que as coisas vão vir prontas da inteligência artificial. Eu tenho falado muito que copiar e colar nunca foi tão fácil, nunca foi tão inútil. Porque eu vou copiar, por exemplo... hoje eu consigo, com 3 cliques, entrar na biblioteca de anúncios do LinkedIn, do Google, do Facebook, pegar todos os anúncios das empresas concorrentes, entrar no chat GPT gratuito e mandar o seguinte prompt. Leia os textos de anúncios a seguir. Monte uma matriz com o nome da empresa, problema, benefício, solução e CTA. E ao lado, cria uma coluna nova, colocando o que faltou nessa abordagem. Aí eu vou lá, vou copiar a abordagem e vou fazer. E aí o cara também pode fazer isso. Uma hora todo mundo vai saber fazer a mesma coisa, entendeu? Então, a inteligência artificial, na minha opinião, ela vai vir para te ajudar, por exemplo, a ter um KPI inteligente. Batendo no liquidificador as métricas todas, e me diga, neste momento de temperatura e pressão, quais métricas, as 3 que eu vou escolher. Aí a inteligência artificial, olha, eu acho que pelos cenários, pode ser isso, isso, isso. Aí é o que eu falei segundos atrás, minutos atrás. Não, aí eu tenho uma ferramenta que me ajuda a rever as minhas decisões. Sim. Ou, por exemplo, vou prospectar um diretor financeiro de uma metalúrgica. Como esse cara pensa? Me diz uma sugestão de persona baseada nesses dados. Ele vai lá e vai criar um perfil, ou vou olhar aqui e vou ligar, ou vou falar com esse cara do outro lado. Então, acho que o primeiro ponto, a tecnologia vai te ajudar nisso. Ela é o copiloto, ela nunca vai ser o piloto, porque quando existir necessidade de se expressar, nós não vamos ser copiados pela máquina, nós não vamos cair na Matrix, né? Aquela coisa toda. Sim. Dando um passo atrás, entra muito do que a gente viveu, na verdade, nos últimos 100, 150 anos, depois da Revolução Industrial, que é a automação. Que a automação vai ajudar as tarefas repetitivas serem feitas de uma forma mais fácil. Por exemplo, hoje, num CRM, quando a gente configura para um cliente, eu arrasto um card de um negócio no Kanban. Se é uma tentativa de contato, por exemplo, por e-mail e WhatsApp, o vendedor ele só arrastou, foi uma mensagem personalizada para o cliente com aquilo. Então, isso é tecnologia ajudando no processo de vendas. E aí tem um grande dilema, na minha opinião. A tecnologia ela vai deixar exponencial ou a coisa boa ou a cagada. Então, se eu tenho toda a abordagem de vendas falando um texto genérico, falando um texto que não conversa com o meu cliente, um posicionamento que não conversa, não vai funcionar, né? Então, a tecnologia ela vai me ajudar em automatizar também as coisas. E o primeiro ponto é fazer com que esses dados todos sejam gerados. A pessoa ficar num caderno, liguei para 1, liguei para 2, né? Então, acho que Deus me livre, eu já fiz isso, viu? E, assim,
até eu entender um ponto, assim, tem muito marketing que quer tudo 100% automatizado e tem muito comercial que quer tudo 100% contato humano. Até que ponto você acha que tem que ser usada a automação e até que ponto tem que ter uma intervenção humana ali de contato? Você tá gerando treta, hein, cara? Hoje eu tô atacado. Momento da polêmica. Olha só. Não, eu acho super pertinente. Eu acho que existe uma confusão muito grande, que é achar que eu vou pegar uma mesma receita de remédio que serviu para uma coisa e servir para outra. E aí que entra acho que uma outra falha que eu vejo no mercado, eu vejo isso até outro dia no podcast. Eu pego uma receita de médico do cara deu para você e vou lá na farmácia e compro o remédio para mim. Acho que vai fazer o mesmo efeito. Entendeu? Então, assim, eu acho que todo mundo quer muitas vezes ali no discurso do LinkedIn, daquele texto de 55 tópicos, eu tô falando porque eu já fiz e faço, tá? Então, e aí vai lá para um monte de coisa e tal, tem uma regra específica. Primeira coisa, eu tô testando um modelo, eu tô fazendo uma coisa nova, eu tô botando isso para rodar, não automatiza de cara. Faz manual 10 vezes, faz o rebriefing da coisa e depois você vai lá e automatiza. Olha como que a gente é coerente. Eu tenho lá um design sprint, design thinking, que eu prototipo uma ideia para depois eu vou lá e produzir. Aí eu vou para um processo comercial, eu quero ir lá automatizar tudo do nada, do zero. Então, assim, acho que o primeiro ponto é esse. O primeiro ponto de decisão é esse. Todo processo novo, ele primeiro tem que ser manual para depois ser automatizado. Tem que entender a lógica para depois eu validar. Porque no mundo real, vai acontecer uma situação que você não projetou na hora que você desenhou um fluxo. Vai acontecer uma resposta diferente, vai acontecer um erro. Então, isso vai te dar muito mais subsídio para você aí sim escalar o processo. Sim. Primeiro ponto. Segundo ponto, volume. Eu tenho um volume muito grande de leads. É fundamental que eu tenha um processo de automação para poder me ajudar a fazer isso. Normalmente, isso vai acontecer quando eu tenho processos de vendas que são mais curtos. Se eu sou uma empresa de turismo, uma pessoa compra uma passagem para ir visitar um lugar no período curto, provavelmente. Então, esse processo ele vai ser mais rápido, então eu automatizo mais antes de passar para o humano. Agora, se, por exemplo, estou falando de vender um software de 5 milhões de reais, eu vou mandar direto para o vendedor, por exemplo, e eu vou usar tecnologia e outra coisa dentro desse processo, entendeu? Incrível. Então, acho que o ciclo de vendas também vai... são só duas coisas simples. Essa inovação do processo e a velocidade do ciclo de vendas e o volume de leads, na verdade, 3, que vão influenciar na automação. Sim, incrível. Tiagão, desenhar um cenário aqui que você vai odiar. Já gostei. Aí, o resolvedor de problemas aí, ó. Já gostei. Deu tudo errado, cara. Você quebrou. Por onde você recomeçaria? Assim, se você tivesse que pegar do zero, como você recomeçaria? Até dica aí pro pessoal de casa, né? Pra trilhar, pra você conseguir esse sucesso novamente, cara. Nossa, excelente pergunta. Muito boa. O primeiro ponto, vamos dizer assim, ó, briguei com o Aaron, não sou mais sócio de receita previsível. Uma das coisas que a gente muitas vezes tem dificuldade de entender durante a nossa carreira e ter sensibilidade de entender é aquilo que a gente é bom, aquilo que a gente gosta de fazer e aquilo que a gente sabe fazer, aquilo que a gente não sabe fazer. Então, uma coisa que eu não sei fazer, gente, é tudo que é burocrático para coisa ruim. Então, por exemplo, se você me botar para falar, poder desenhar um processo comercial, falar com 80 pessoas, eu vou fazer um negócio fantástico. Com o maior prazer do mundo. Agora, se botar para ler um contrato, eu não sei. Eu mando pro juiz e falo, ó, lê aí, faça se eu posso assinar ou não. Então, acho que o primeiro ponto, se permitir isso. Quadrado com quadrado, bola com bola. É isso. O segundo ponto, o que eu sou bom hoje? Em desenhar processo e pensar em estratégia. Então, eu procuraria fazer algo que vai encaixar nisso. E aí pode ser N soluções dentro desse cenário. Desde trabalhar em algum lugar, desde empreender de novo. Eu provavelmente empreenderia de novo, porque eu não me vejo hoje trabalhando para alguém. Não sei se amanhã, sei lá, esse cenário vai mudar, mas eu vejo que eu lido mais com a autonomia da minha decisão bem, mesmo que muitas vezes eu fique noite sem dormir, do que muitas vezes com uma pessoa que tem esses falhas que eu falei. Perfeito. E eu não me encaixo nisso. Então, acho que assim, eu desenhar processo, montar estratégia de coisas. Se fosse marketing, vendas, se fosse vender carro, que eu já vendi, vender educação, não é um problema. Mas, principalmente, eu focaria em alguma coisa de educação de negócio, porque, cara, eu dei aula já de MBA de marketing em várias disciplinas diferentes, e no MBA de comerciais de várias disciplinas diferentes. Então, o que você respira, né, cara? Eu já li, assim, literalmente milhares de livros. Eu estou escrevendo livros, então eu acho que seria uma coisa na área de negócios mesmo, assim.
Legal. Mas seria Bru? coisa diferente. Vamos partir para as considerações finais, Com Bru? certeza. E aí? A gente falou bastante sobre empresa e em poucos momentos a gente falou de empreendedor. Isso funciona também para o empreendedor que está começando, criou sua empresa, não tem muitas pessoas, ele é o comercial, o marketing, o jurídico, ele é tudo junto. Como é que funciona esse processo para esse tipo, né, de profissão, esse tipo de trabalho? Existe né? muito, né? Existe muito. Aí eu vou recomendar para essa pessoa ler o Hipercrescimento e Não Receita Previsível. Legal. Tá aqui novamente, pessoal. É, esse aí. Link aqui embaixo. Fechou? Porque o hipercrescimento, o que, que ele vai trazer? Alguns conceitos básicos do que a gente fala, mas de uma forma mais, muitas vezes, operacional. O Aaron colocou ali, junto com o Jason, outras coisas ali que são fundamentais. O que, que eu falaria? Hoje, se eu for... Vou pegar sua pergunta com a anterior. Explodiu tudo, eu tenho que começar do zero. Eu seria meu próprio SDR. Então, eu bloquearia minha agenda uma parte do dia, da semana, para ser o prospector e outra parte do dia para negociar. Uma das coisas que mais funcionou na minha vida, eu peguei de um outro livro chamado Essencialismo, foi, primeira coisa, anotar tudo o que aconteceu bom no dia, para eu parar com essa neura de achar tudo ruim. E a segunda coisa é ter blocos de tempo considerando margem para fazer as coisas. Então, planejar as coisas significa que a gente vai fazer tudo 100%? Não. E o empreendedor que está começando, ele pode, assim, dar parabéns para ele mesmo se ele fizer 40%, 50% das coisas que ele planejou bem na semana. E eu acho que ter essa sinceridade consigo mesmo de que, ainda mais depois da pandemia, cara, o que é a vida, né? A vida é um sopro. Então, cara, você não vai fazer tudo bem o tempo todo, mas na hora que você puder fazer, dê o seu melhor. Eu acho que é isso. Sim, incrível. Cara, eu, assim, não quero trazer mais nada depois dessa fala, de Sabe verdade. o que eu não quero? Eu não quero que esse episódio acabe. Ele tá muito da hora. Tá muito bom. Sério, tá muito, Muito da hora. bom. Mas, enfim, como faria a plateia do Jô Soares uma hora dessas... Estamos chegando ao final aqui do episódio. Então, Thiago, Bruce, se vocês quiserem trazer mais alguma consideração, por favor. Eu deixo essa bola toda com o Thiago. Que isso, uma honra, adorei, viu? Muito bom mesmo. Legal. Espero voltar outras vezes. Com certeza. Quem quiser conhecer a gente, @Receita Previsível no Instagram, no TikTok, no LinkedIn, no YouTube e @Thiago FPM também, Thiago Muniz também. Tem um unicórnio no meu nome em todas as redes sociais, então vocês vão saber que é o logo da Receita Previsível. E agradecer aí pelo espaço, pelo tempo. Pô, valeu demais. A gente que agradece, cara. E, Bru, ele já deu as deles ali, Sim. vai estar aqui embaixo, como a gente sempre deixa, mas também Isso aí. faça a blogueiragem do nosso. Nossas redes sociais também vão estar aqui na descrição. Galera, não se esquece de se inscrever, ativar o sininho, deixar o seu gostei. E esse episódio merece muitos compartilhamentos nas redes sociais. Então eu espero ver bastante vocês compartilhando aí o vídeo com muita gente, porque conteúdo de qualidade, né? Merece. É isso, pessoal. Mais uma vez aqui, então, os 3 livros que vão estar todos aqui abaixo. E espero que esse papo aí para você também tenha te ajudado a prever a sua receita no final do mês, no final do ano, enfim, de acordo com as suas metas. Valeu!